O livro da revelação de Jesus. O autor desse livro, cujo nome original não é Revelações, é nomeado no começo. Foi escrito por João, que poderia se referir ao discípulo amado que escreveu o Evangelho e as cartas de João, ou poderiam ser um João diferente, um profeta judaico messiânico que viajou e ensinou na igreja primitiva. Seja qual for o João, ele deixa claro no parágrafo de abertura que tipo de livro ele escreveu. Ele chama isso de revelação, ou apocalipse. A palavra grega é apocalipsis, e se refere a um tipo de literatura muito conhecida dos leitores de João, proveniente de escrituras hebraicas e de outros textos judaicos populares. Apocalipse relata os sonhos e visões simbólicas de um profeta que revelam a perspectiva celestial de Deus sobre a história e os eventos atuais, de modo que o presente pudesse ser visto à luz do resultado final da história. E João diz que esse Apocalipse é uma profecia, o que significa que é uma palavra de Deus falada através de um profeta ao povo de Deus, geralmente para avisá-los ou confortá-los em tempos de crise. Ao chamar esse livro de profecia, João diz que é a tradição dos profetas bíblicos e leva sua mensagem ao clímax. E essa profecia apocalíptica foi enviada para pessoas reais que João conhecia. O livro começa e termina como uma carta circular que foi enviada para 7 igrejas na antiga província romana da Ásia. Agora, 7 é um número significativo para João. É um símbolo de plenitude baseado no ciclo de 7 dias sabáticos no Antigo Testamento. E João envolveu o número 7 em cada parte desse livro. Agora, com essa abertura, João nos deu uma orientação clara sobre como ele quer que entendamos esse livro. Apocalipses judaicos eram comunicados através de imagens e números simbólicos. Não é um código secreto que prevê o fim do mundo. Em vez disso, João usa constantemente esses símbolos que são extraídos do Antigo Testamento e espera que seus leitores saibam o que os símbolos significam ao procurar os textos que ele está aludindo. Além disso, o fato de ser uma carta significa que João está realmente abordando as situações dessas igrejas no primeiro século. E assim, embora esse livro tenha muito a dizer aos cristãos das gerações posteriores, o significado do livro deve primeiro ser ancorado no contexto histórico do tempo local e público de João, o que nos leva à primeira seção do livro, a mensagem de Jesus às 7 igrejas. João estava exilado na ilha de Patmos e ele teve uma visão do Jesus ressuscitado sendo exaltado como o Rei do mundo. E ele estava em pé, entre 7 luzes acesas. E João disse que isso é um símbolo das 7 igrejas na Ásia Menor que foram adaptadas do livro do profeta Zacarias. E Jesus começa a abordar os problemas específicos que cada igreja enfrenta. Algumas estavam apáticas devido à riqueza e à afluência. Outras estavam se comprometendo. Seu povo ainda estava comendo refeições de rituais a outros deuses e dormindo em templos pagãos. Mas outros entre as igrejas permaneceram fiéis a Jesus e estavam sofrendo perseguição e até violência. E Jesus avisa que as coisas vão piorar. Há uma tribulação sobre as igrejas que as forçará a escolher entre o comprometimento ou a fidelidade. Na época de João, o assassinato de cristãos pelo imperador romano Nero tinha passado e a perseguição aos cristãos pelo imperador Domiciano provavelmente estavam em andamento. E assim, a tentação era negar a Jesus, seja para evitar a perseguição ou simplesmente para se juntar ao espírito da era romana. E Jesus os chama de volta à fidelidade para que eles possam superar, ou literalmente, conquistar. E Jesus promete uma recompensa para todos os que conquistarem. Cada recompensa é tirada diretamente da visão final do livro sobre o casamento do céu e a terra. E assim, essa sessão de abertura estabelece a tensão da trama principal que conduzirá ao enredo nesse livro. Será que o povo de Jesus aguentará? Será que eles herdarão o novo mundo que Deus lhes reservou? E por que a fidelidade a Jesus é descrita como conquistadora? O resto do livro é a resposta de João. Depois disso, João tem uma visão da sala celestial do trono de Deus e a descreve com imagens tiradas de muitos profetas do Antigo Testamento. Deus possui criaturas e anciãos ao seu redor que representam toda a criação e as nações humanas. E eles estão dando honra e fidelidade ao único Criador verdadeiro de Deus, que é Santo, Santo, Santo. Na mão de Deus está um pergaminho fechado com 7 selos de cera. Simboliza a mensagem dos profetas do Antigo Testamento e o pergaminho selado das visões de Daniel. Estes são todos sobre como o reino de Deus existirá aqui na terra completamente como no céu. Mas acontece que ninguém é capaz de abrir o pergaminho, até que João ouve sobre alguém que pode. É o leão da tribo de Judá e da raiz de Davi. Ele pode abri-lo. Estas são descrições clássicas do Antigo Testamento do rei messiânico, que traria o reino de Deus através da conquista militar. Agora, isso é o que João ouve. Mas o que ele vê não é um rei leão agressivo, mas sim um cordeiro sacrificado e sangrento que está vivo, parado ali, pronto para abrir o pergaminho. Agora, esse símbolo de Jesus como cordeiro morto
Isso é crucialmente importante para a compreensão do livro. João está dizendo que a promessa do Antigo Testamento do futuro reino vitorioso de Deus foi inaugurada através do Messias crucificado. Jesus venceu os seus inimigos, morrendo por eles, como o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, para que pudessem se redimir. Por causa da ressurreição, a morte de Jesus na cruz não foi uma derrota, mas sim a sua entronização. Foi a maneira como ele conquistou o mal. E assim, essa visão conclui com o Cordeiro ao lado do que está sentado no trono. E juntos eles são adorados como o único e verdadeiro Criador e Redentor. E o Cordeiro morto começa a abrir o pergaminho. É um símbolo da sua autoridade divina para guiar a história até a sua conclusão. O que nos leva à próxima seção do livro, os 3 ciclos dos 7, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E cada ciclo relata o reino e a justiça de Deus vindo aqui na terra como no céu. Agora, algumas pessoas pensam que os 3 conjuntos de 7 juízos divinos representam uma sequência literal e linear de eventos que aconteceram no passado ou poderiam estar acontecendo agora, ou ainda acontecerão no futuro quando Jesus voltar. Mas observe como João uniu todos os 7. As últimas 7 taças saem da 7ª trombeta e do 7º selo. E as 7 trombetas emergem do 7º selo, como as bonecas matrioscas, cada 7ª continha as próximas 7. Observe também como cada uma das séries de 7 culmina no juízo final e elas têm conclusões correspondentes. Portanto, é mais provável que João esteja usando cada conjunto de 7 para descrever o mesmo período de tempo entre a ressurreição de Jesus e o futuro retorno de 3 perspectivas diferentes. Então, o Cordeiro morto começa a abrir os primeiros 4 selos do pergaminho. E João vê 4 cavaleiros. É uma imagem do livro de Zacarias, capítulo 1. E eles simbolizam os tempos de guerra, conquista, fome e morte. Em outras palavras, um dia tragicamente normal na história humana. Então, o 5º selo descreve os mártires cristãos assassinados diante do trono celestial de Deus, e o grito de seu sangue inocente sobe diante de Deus como fumaça do altar do incenso. E eles são instruídos a descansar, porque mais cristãos ainda estão para morrer. Não nos disseram o porquê, mas nos dizem que não durará para sempre. O 6º selo é a resposta final de Deus ao seu grito. Ele traz o grande dia do Senhor, que foi descrito em Isaías e em Joel. E as pessoas da terra gritam: quem é capaz de suportar? Então, de repente, João faz um intervalo para responder essa pergunta. João vê um anjo com um anel de sinete vindo para tocar uma marca de proteção nos servos de Deus que estão suportando toda essa dificuldade. E ele ouve o número daqueles que são selados, 144.000. É um censo militar como o do livro de Números, capítulo 1. Existem 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Agora, preste atenção. O número desse exército é o que João ouviu, assim como ele ouviu sobre o leão conquistador de Judá. Mas em ambos os casos, o que ele viu então foi o surpreendente cumprimento daquelas imagens militares em Jesus, o Cordeiro morto. Então, quando ele vê esse exército messiânico do reino de Deus, é composto de pessoas de todas as nações, cumprindo a antiga promessa de Deus a Abraão. É esse exército multiétnico do Cordeiro que pode estar diante de Deus, porque eles foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. E agora eles são chamados para conquistar, não matando seus inimigos, mas sim sofrendo e testemunhando como o Cordeiro. Depois disso, o 7º e último selo é quebrado. Mas antes que o pergaminho seja aberto, as 7 trombetas de advertência emergem e o fogo é tirado do altar do incenso. Simboliza o grito dos mártires e é lançado na terra, trazendo o dia do Senhor à sua conclusão. Agora, com as 7 trombetas, João recua e reconta a história novamente, dessa vez com imagens da história do Êxodo. Assim, as primeiras 5 explosões de trombeta repetem a praga enviada ao Egito. Então, a 6ª trombeta solta os 4 cavaleiros que vieram dos primeiros 4 selos. Mas então, João nos diz que, apesar de todas essas pragas, as nações não se arrependeram, assim como o faraó não fez na história do Êxodo. Assim, parece que o julgamento de Deus não fará com que as pessoas se arrependam antecipadamente. Então João pausa a ação novamente com outro intervalo. Um anjo traz o pergaminho não selado que foi aberto pelo Cordeiro. E assim como Ezequiel, João é instruído a comer o pergaminho e depois proclamar a sua mensagem às nações. Finalmente, o pergaminho do Cordeiro está aberto e agora vamos descobrir como o reino de Deus virá aqui na terra. O conteúdo do pergaminho é escrito em 2 visões simbólicas. Primeiro, João vê o templo de Deus e os mártires junto ao altar, e é instruído a medir e separá-los. É uma imagem da proteção tirada de Zacarias, capítulo 2. Mas então, as cortes externas da cidade são excluídas e são pisoteadas pelas nações. Agora, alguns pensam que isso se refere literalmente a uma destruição de Jerusalém, que aconteceu no passado ou que acontecerá no futuro.
Mas é mais provável que João esteja seguindo a tradição de Jesus e dos apóstolos, que usaram o novo templo como um símbolo para o novo povo da aliança de Deus. Nesse caso, esta é uma imagem como os seguidores de Jesus podem sofrer perseguição pelas nações, mas essa derrota externa não pode tirar sua vitória através do Cordeiro. Essa ideia é expandida na segunda visão do pergaminho. Deus nomeia 2 testemunhas como representantes proféticos para as nações. Mais uma vez, algumas pessoas pensam que isso se refere literalmente a 2 profetas que aparecerão um dia no futuro, mas João os chama de castiçais, que é um de seus símbolos claros para as igrejas. Portanto, essa visão é mais provável sob o papel profético dos seguidores de Jesus que devem assumir o manto de Moisés e Elias e chamar nações e governantes idólatras para retornarem ao único e verdadeiro Deus. Mas de repente uma fera horrível aparece. Lembre-se de Daniel capítulo 7. E a fera conquista as testemunhas e as mata. Mas então, Deus as traz de volta à vida e vindica as testemunhas diante de seus perseguidores. E o resultado final é que muitos entre as nações finalmente se arrependem e dão glória ao Deus Criador no dia do Senhor. Agora, parem. Pense nas histórias até agora. As advertências de Deus através dos selos e através das trombetas não geraram arrependimento entre as nações, assim como as pragas do Êxodo apenas endureceram o coração do faraó. Mas o Cordeiro conquistou seus inimigos, amando-os, morrendo por eles. E agora, a mensagem do pergaminho do Cordeiro revela a missão de seu exército, a igreja. O reino de Deus será revelado quando a nação ver a igreja imitando o sacrifício amoroso do Cordeiro, não matando seus inimigos, mas sim morrendo por eles. É a misericórdia de Deus mostrada através dos seguidores de Jesus que levará as nações ao arrependimento. E essa afirmação surpreendente é a mensagem do pergaminho aberto que João colocou no centro exato de todo o livro. Depois disso, a última trombeta soa e as nações são abaladas quando o reino de Deus vem aqui na terra, como no céu. Então, agora sabemos como a igreja dará testemunho das nações e herdará a nova criação. Mas quem foi aquele animal terrível que travou guerra contra o povo de Deus e como se desenrolará toda a história? João nos dirá isso na segunda metade do livro de Apocalipse.